Serviços públicos. Nós vamos trabalhar o conceito e os princípios do serviço público. Para que nós possamos achar o conceito de serviço público no Brasil, é importante fazer uma abordagem das correntes internacionais que vão definir o que seja serviço público. Existem 3 correntes internacionais que buscam um conceito. A primeira corrente adota o que se chama critério material e é chamada corrente essencialista. Nessa corrente, uma atividade vai ser considerada serviço público em razão de sua própria natureza. Então, se um Estado exerce uma atividade que tem natureza essencial à coletividade, vai ser serviço público. Se ele exercer uma atividade que não tem essa natureza essencial, não vai ser serviço público. Essa é uma corrente muito complicada, porque definir o que seja e o que não seja essencial é uma coisa que acaba ficando um pouco subjetiva. Então, existem várias polêmicas em torno dessa classificação. Alguns países, outros doutrinadores, vão adotar o que se chama um critério formal, chamada corrente formalista. Nessa corrente, é público todo o serviço que a Constituição ou as leis afirmem ser público, independentemente de sua natureza. Então, é a Constituição e a lei que vai definir o que é serviço público. O que não tiver definido por lei não vai ser considerado como serviço público. É a corrente que o Brasil adota. Na Constituição, existe lá, principalmente concentrado no artigo 21 a 24, a distribuição de competência, e a gente fala em competências materiais de serviços públicos. Então, lá vai dizer o que a União vai fazer, o que os estados fazem, o município, os estados sem competência residual. Então, a gente acha toda uma parte que a Constituição prevê como tal. Existe ainda uma corrente que vai adotar o que se chama critério subjetivo. Nessa corrente do critério subjetivo, se o Estado presta um serviço, uma atividade, é considerada serviço público. Se a iniciativa privada presta uma atividade, é considerada atividade privada. Então, nem o Estado vai exercer atividade econômica, nem a iniciativa privada vai prestar serviço público. Então, é uma corrente totalmente ultrapassada quando a gente pensa nos paradigmas de um Estado neoliberal, que a gente pensa cada vez mais do Estado passando para a iniciativa privada a prestação de serviço público. Então, no Brasil, vai ser adotada na doutrina majoritária a corrente formalista. Para definir serviços públicos no Brasil, a professora Maria Silva de Pietro vai usar de fundamentos dessas 3 teorias e trazer conceituação para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, de acordo com a professora Maria Silva de Pietro, serviço público, num elemento subjetivo, é o sujeito, quem presta o serviço público. No Estado, vamos fazer uma viagem para que a gente possa entender melhor essa definição. No paradigma jurídico do Estado de Direito, que surge a partir da Revolução Francesa, do início do século XIX, o Estado presta serviço público, a iniciativa privada exerce atividade econômica, mas um não interfere no outro. Nem o Estado vai exercer atividade econômica, nem a iniciativa privada vai prestar serviço público. E aí a gente tem o fundamento de uma teoria preconizada por Adam Smith do liberalismo, em que o Estado não vai regular, não vai intervir na iniciativa privada e o mercado se regularia sozinho. Essa teoria não funcionou. Aí nós tivemos uma evolução e chegamos ao Estado social, em que ele continua prestando serviço público, ele vai exercer atividade econômica, mas ele não permite que a iniciativa privada preste serviço público. Nessa mentalidade, acontece um agigantamento da máquina estatal que não consegue, de forma eficiente, suprir a demanda de toda a coletividade. Aí nós evoluímos para o paradigma jurídico do Estado neoliberal, que é o paradigma que a Constituição fundamentou. Aqui, o Estado vai prestar serviço público, sim, mas ele vai permitir que a iniciativa privada preste serviço público, explorando através de concessão ou permissão e autorização. Mas o Estado vai regular a iniciativa privada para manter um equilíbrio de mercado, de forma que o mais forte não engula o mais fraco. Então, a gente pode dizer, numa linguagem simples, que tanto o Estado quanto a iniciativa privada vão prestar serviços públicos. Juridicamente, vai ser administração pública centralizada e descentralizada. Já o elemento formal é o regime jurídico do serviço público. O serviço público é regido predominantemente pelo direito público, mas eu vou ter aplicações também do direito privado.
No final das contas, o regime acaba sendo híbrido, mas com a predominância do direito público. O elemento material vai definir qual é a atividade, o que é serviço público. E numa conceituação mais simples, eu poderia dizer a vocês que são aquelas atividades destinadas à satisfação dos interesses da coletividade. Mas aqui entra o seguinte questionamento. Quando o Estado legisla, é serviço público? Quando o Estado julga, é serviço público? Quando o Estado pratica um ato político? Se eu fosse adotar um critério no serviço público no sentido amplo, tudo isso poderia ser incluído como serviço público. Mas nós vamos seguir o sentido estrito, preconizado principalmente pela professora Maria Silva de Pietro. Dentro desse paradigma, eu vou fazer recapitular uma ideia com vocês. O Estado, um Estado, para ser reconhecido como ente soberano perante outros países, precisa ter 3 elementos: poder político, povo e território. O poder político é um só, é do povo, mas ele se triparte em funções legislativas, executivas e judiciárias. Na função legislativa, o Estado vai legislar, vai inovar no ordenamento jurídico. Então, ele vai praticar o que se chamam atos primários. Na função executiva, na função típica do poder executivo, o Estado vai praticar atos complementares, no sentido de completar a lei. Já o judiciário vai praticar atos jurisdicionais, julgando. Agora, sem entrar no mérito de função típica ou atípica, a gente pode resumir que o Estado pratica 4 tipos de atos. O Estado pratica atos jurisdicionais, atos legislativos, atos políticos e atos administrativos. Lembrando que ato político é aquele em que a competência é expressamente prevista na Constituição Federal. Ato administrativo, a competência é expressamente prevista em lei. Quando o Estado julga ou quando o Estado legisla, nós não vamos dar nenhuma nomenclatura específica para ele. Quando o Estado praticar um ato político, ele age enquanto governo. Quando o Estado pratica ato administrativo, ele age enquanto administração pública. Daí, pessoal, que o serviço público não vai incluir atos jurisdicionais, legislativos e políticos. Isso sai fora da esfera de serviço público. Agora, dentre essas funções administrativas que a administração pública exerce, vale a pena lembrar o conceito da professora Maria Silva de Pietro. A professora Maria Silva de Pietro enuncia que a administração pública, num aspecto subjetivo, formal ou orgânico, seriam os órgãos, os agentes e as entidades. Num aspecto objetivo, material ou funcional, são as atividades administrativas. E nós temos 4 atividades administrativas. Tem 4 coisas que, quando o Estado faz, é considerada função administrativa, que vai ser o fomento, o poder de polícia, os serviços públicos e a intervenção. O fomento seria toda atividade do Estado de incentivo à iniciativa privada. Quando ele repassa, por exemplo, uma contribuição para fiscal para o SESI, SENAI, SENAC, é uma espécie de fomento. O poder de polícia vai ser o Estado limitando o exercício de direitos individuais para a proteção do interesse da coletividade. Já a intervenção é o Estado regulando o mercado econômico privado para que haja um equilíbrio do mesmo, como, por exemplo, quando o Banco Central fixa a taxa de juros. Então, não é serviço público, fomento, poder de polícia e intervenção. Serviço público vai ser o que sobrar. Na verdade, o conceito ele vai ser residual. Voltando para a conceituação de serviço público, a gente pode dizer, então, que no elemento material são as atividades destinadas à satisfação dos interesses da coletividade, excluindo atos legislativos, jurisdicionais, políticos, bem como excluindo fomento, intervenção e o poder de polícia. Daí sobra, serviço público, moradia, saúde, educação, trabalho, lazer, vestuário, transporte, tudo isso vai ser considerado serviço público.